Afinal, quem somos nós? Jiddu Krishnamurti. O sentido do eu é apenas isto, uma sensação criada e projetada na consciência pelo cérebro. É basicamente uma ideia de quem nós pensamos que somos, e como todas as ideias, é uma representação e não a coisa de fato. A ideia de si está ligada a identificações estabelecidas a partir de tradição, família, nacionalidade, ocupação, qualquer tipo de forma de afiliação com qualquer grupo, passado ou presente. Todas essas identificações misturadas foram um senso de identidade. Mas quem realmente somos? Não são todas essas identificações uma coleção composta de descrições capturadas como fragmentos na memória? Esses fragmentos na memória podem ter uma função útil para mapear e localizar posições sociais e ocupacionais do eu, que são bastante legítimas. No entanto, é o senso de posse, de comando e controle que pode levar a consciência humana em uma direção equivocada no que diz a respeito à administração da vida. Esse senso de autopropriedade é essencialmente o ego, com todas as suas reações psicológicas, julgamentos e ambições. Krishnamurti, em discussões com o Dr. David Bohm, diz que a humanidade deu e continua a dar esse passo errado. Krishnamurti também fala de um lugar onde o pensamento nunca deveria ir. Estarão essas declarações intimamente ligadas? Em outras palavras, é esse passo errado o lugar pensamento para o qual nunca se deveria ir? Se for assim, a indicação teria algo a ver com a formulação de uma ideia fixa, lugar pensamento, sobre quem somos e, em seguida, confundir a ideia com a realidade. Passo errado. Krishnamurti dizia que o que ele estava falando era algo muito simples e, por ser simples, o público teria dificuldade de aprender. Ele também mencionava frequentemente que havia uma visão não convencional do tempo envolvida no que ele estava tentando dizer. O cessar do tempo é apresentado por ele como ingrediente necessário para realizar a negação dos falsos conceitos acumulados. Ele propunha o foco no agora e a negação do passado e do futuro. Se juntarmos o final do tempo, o passo errado, o local pensamento equivocado e tudo o que aprendemos sobre a palavra não ser a coisa, por exemplo, a palavra ego, eu, não é o que somos. Será possível vermos tudo isso de um só lance, de forma a detectarmos algo muito simples? Aqui existe, para sua consideração, uma resposta possível para a pergunta. Simplesmente declarando: somos o que estamos fazendo? Somos realmente a nossa atual e corrente conduta? Nada mais, nada menos? O nosso atuar, no entanto, além de incluir nossas atividades e o sentido imediato de motivação e decisão, inclui também, e de maneira mais significativa, todo o material da escuridão turbulenta do subconsciente. A maior parte do ego está nessas profundezas, e a partir delas, energias sutis, mas poderosas, de todo o nosso conteúdo psicológico, invisivelmente influenciam e direcionam o que estamos fazendo. Essa é a área que a consciência deve tentar iluminar. Nós sabemos o que é a consciência, sabemos que vivemos. Nos movemos, trabalhamos dia a dia, seguimos sem saber, como uma máquina no piloto automático. Quando isso é indicado a você, sua mente consciente começa a se observar. Mas ela segue controlada pelas camadas mais profundas do inconsciente, que são muito mais vitais e muito mais ativas do que a chamada mente superficial.
Não é a chamada mente inconsciente o resíduo de todas as lutas, buscas de toda a humanidade, que expressa para fora como, por exemplo, no indiano com sua grande tradição de costume e cultura? É importante descobrir o que é o inconsciente. Não leia livros, pois eles só descreverão o que é o inconsciente, e a descrição impedirá que você o descubra. Agora, se você começar a investigar de forma inteligente, sem julgar, sem dizer é isto ou não é isso, observando todo o processo da mente, que é a meditação, então verá que há muito pouca diferença entre o inconsciente e o consciente. Se somos na realidade o que estamos fazendo, alguns aspectos muito interessantes surgem. Primeiro, a implicação seria que todos nós somos algo que acontece no agora, junto com tudo o mais, e este agora é um lugar atemporal de interação constante de todos os elementos cósmicos, de onde flui constante criação. E isso também significa que quem ou o que somos não é a nossa propriedade. Somos uma manifestação no fluxo constante, que é o agora. Se isso estiver correto, não havendo como o pensamento redefinir quem somos, o que poderia ver ou observar uma pessoa que está sendo a sua própria ação? Parece que para ver algo no momento presente, o observador também deve ser nesse momento. Parece que para ver algo no momento presente, o observador também deve ser nesse momento. No que se refere à consciência, usar imagens e ideias advindas da memória não se qualificaria, pois constituiria o passado como eu, ego, invadindo e comandando o presente. Eu acho que uma grande questão surge dessa situação aparentemente impossível. Existe um estado de consciência, uma consciência que não está cheia de pensamentos? Se assim for, isso seria uma consciência do presente no presente e pelo presente? E se isso é correto, seria uma consciência que poderia compreender a totalidade do que estamos fazendo? Uma dualidade interessante. Vamos olhar por uma perspectiva diferente, para ver se a situação pode ser esclarecida. Uma dualidade pode ser descoberta examinando como os humanos tendem a ver a existência. Um observador olha para o mundo e vê objetos e eventos como manifestações da criação. O humano observa algo, qualquer coisa no mundo exterior, e essa coisa seja uma árvore, uma montanha, as estrelas, um inseto ou o que quer que seja, está lá apenas como algo trazido à existência pela natureza. É essencialmente propriedade da natureza, o cosmos, e tudo o que o objeto observado pode fazer é parte do seu desenvolvimento cósmico e evolutivo. O objeto não é dono dessas propriedades, não as criou. Tudo é como é, e tudo está acontecendo no momento presente, agora. No entanto, quando nós nos vemos ou a outros seres humanos, uma perspectiva totalmente diferente é utilizada, que é essencialmente a do ego. Digamos que alguém acabou de realizar alguma coisa e recebeu algum tipo de reconhecimento. O ego entra e diz, eu fiz isso, sendo que geralmente há muitas implicações nessa reivindicação de propriedade. O orgulho pode estar lá como uma parte da propriedade, que também pode gerar um senso de comparação e julgamento com os outros, resultando em um senso de superioridade. A realização pode ser muito boa, não como uma conquista apenas, mas também como sendo o senso de ambição para vir a ser que finalmente chegou lá. A pessoa se sente otimista e confiante no futuro, ao mesmo tempo em que se vê no controle. Este é apenas um exemplo de muitos eventos possíveis e diferentes avaliações, algumas positivas e outras negativas, mas a essência é a mesma. A formação de uma ideia, do eu associado à propriedade, do eu que faz o evento e também os julgamentos do ego, que se seguem para criar um estado de espírito que leva a um futuro imaginado.
Mesmo quando dizemos que somos isso, aquilo ou o que quer que seja, estamos afirmando essa posição como lugar no futuro, pois é um sentido fixo de identidade que vai para o futuro. Basicamente, a dualidade vem da visualização de eventos e objetos fora de nós, externamente, e de eventos que nos dizem respeito a partir de uma posição interior orientada para o ego. A dualidade pode ser desafiada ao se perguntar se uma posição precisa e realista requer que todos, inclusive nós, sejam vistos de uma posição externa. Vamos colocar a questão de forma diferente. Se tudo o que o nosso cérebro está observando vem da mesma fonte cósmica, então, entre aquilo que estamos percebendo, não deveríamos também incluir nossos próprios pensamentos, sentimentos e processos mentais, incluindo ideias de quem pensamos ser, como construtor, eu, ego? Penso que se tudo é visto de forma inclusiva, o ego que se afirma como fazedor deve ser seriamente desafiado, porque tudo, inclusive o eu ou o nós, está surgindo da mesma fonte, no mesmo momento atemporal do agora. Nós, juntamente com tudo mais, somos apenas eventos acontecendo. Se isso é verdade, significa que somos o que está sendo gerado pelo cérebro no momento, e a única maneira do cérebro manter uma relação sadia com o agora é prestando cuidadosa e honesta atenção ao que está fazendo por meio do ciclo de realimentação, feedback loop da consciência. Esta é a única ação pela qual o cérebro pode observar suas próprias funções em tempo real. Sem essa qualidade de atenção, o cérebro entra facilmente nos reinos e alucinações da fantasia. Alucinações sensoriais foram comprovadas em experimentos de privação sensorial décadas atrás. E se o ego está dominando o processo de observação, a distorção inevitável dos mecanismos de defesa ocorrerá na informação que retorna ao cérebro. O ego é basicamente uma maneira do cérebro escolher informações recebidas. O ego protege o cérebro de informações contraditórias sobre quem nós pensamos que somos. Dessa maneira, a ilusão do eu se defende contra a instrução de uma visão externa que poderia dissipar essa ilusão reconfortante.